Bem-vindos ao podcast Empreendedores por Natureza. Estamos aqui para mais um episódio do podcast mais útil do Brasil. Se você é empreendedor, empreendedora, fica ligado porque são dicas riquíssimas do que deu certo e do que também não deu certo. Somos um grupo de empresas com mais de 10 anos de atuação e estão trazendo para a mesa aqui as nossas experiências. Estou com os meus sócios e amigos, Amanda, Andressa, Weber e eu, Rodrigo, sou o host deste episódio e quero começar com um tema muito legal: como construir um time leal. Eita. Muito interessante esse tema. Você tem um time leal? Vamos lá. Bora. Você tem um time leal? A sua empresa conta com um time que carrega o piano, que veste a camisa, aquela super frase? Diga pra gente aqui nos comentários. Ou se você faz parte de um time leal também, né? Porque a gente sabe que tem muitos liderados que assistem aqui também, né? Muitos colaboradores. Então, já quero te trazer um pano de fundo que ter um time leal não é um time que faça tudo o que você quer. Na verdade, ter um time leal é você construir relacionamentos porque isso é fundamental para o sucesso da tua empresa e a longevidade do teu negócio. Então, nesse episódio, a gente vai falar, nessa roda de amigos, de sócios aqui, sobre como construir esse time e como fazer com que esse time navegue por todos os ambientes da tua empresa, desde cultura, desde procedimentos, padrões de serviços, dentro de uma lealdade saudável, certo? Então, já pensando um pouquinho aqui, eu quero entender, e vou chamar a Andressa para essa primeira pergunta. Andressa, dentro dessa questão de time leal, o que você acha que um líder deve fazer para construir esse relacionamento saudável de lealdade? Você tocou num ponto que é fundamental. Não existe lealdade sem relacionamento. Primeira premissa, né? E não existe lealdade sem relacionamento intencional. Então, se o líder quer a lealdade do time, o líder precisa ser leal também. Legal. Não tem como eu exigir algo de você sem contrapartida. É a famosa coerência. A famosa coerência. Deixa eu olhar a bola do seu olho aqui. Já nem começou, deixa eu olhar a bola do seu olho. O que a gente bate na tecla aqui? Coerência. Gente, coerência é pra absolutamente tudo na vida. Todo relacionamento interpessoal, ele é bilateral. Então, boa. Não tem como. Eu me relaciono com você, mas você não, só eu que me relaciono. Você não se relaciona comigo. Nem sabe que eu existo, não tá nem... Não existe isso. Porque nós somos seres sociais. Então, boa. A gente precisa dessa interação. A gente precisa de feedback positivo pra modular o nosso comportamento. Relacionamento é comportamento modulado. Em prol de um objetivo, em prol de uma motivação. Então, quando a gente fala de time, a gente tem pessoas completamente diferentes, que se comportam de forma completamente diferente. E tá tudo bem. E tá tudo bem, em prol de um objetivo comum. Legal. E o líder é o fator agregador de todas essas pessoas. Então, ele é o elo entre todos, Ele né? é o elo. E, ao mesmo tempo, ele é o epicentro disso. A lealdade tem que escoar dele pra todos. O exemplo, né? Ele tem que dar o exemplo Exatamente. do que ele quer como um time leal, né? Porque eu fico imaginando, se eu só te cobro, fica uma relação de débito só, né? Sim. Eu preciso acreditar para que você tenha débito, né? Para você fazer o que eu tô precisando, eu preciso fazer o que você precisa. Então, eu entendo que é uma relação de intencionalidade dos dois lados, é isso? Sim, e tanto que em ambiente organizacional, o que a gente vê muito, né? A questão de burnout, saúde mental no trabalho. Qual que é o cerne de um burnout? É um estresse crônico relacionado ao trabalho, mas quando a gente vai ver, a motivação da pessoa tá esgotada, a força tá esgotada, o motor já fundiu. Por quê? Porque não tem contrapartida à altura. A pessoa só dá, ela só faz e ela não tem um ambiente salutar. Ou não tem a sensação, né? Porque não tem. Dinheiro não é tudo, gente. A gente já falou isso em alguns episódios, Sim. diversas vezes. Sim.
é importante, claro, numa relação de trabalho, a gente, né, não somos hipócritas aqui, a gente está atrás do nosso ganha-pão. A gente precisa, né, minimamente ser bem pago para aquilo que a gente faz. E se você quer uma equipe high performance, você vai ter que contratar pessoas high performance que são bem equipadas, enfim, e tá tudo certo. Só que, e ainda mais nos dias de hoje, a gente vê muito isso acontecendo, né? As pessoas, elas estão dando muito valor para os relacionamentos saudáveis. As pessoas estão se voltando, principalmente a geração Z. Está tendo essa percepção de que, cara, eu não vou gastar a minha saúde mental, física também, porque muitas pessoas adoecem, a gente vê, né, a nossa geração adoecendo cada vez mais por estresse crônico e, enfim, tudo que a gente já falou várias vezes aqui. E não tem essa contrapartida da empresa. E falando de lealdade, de construir uma equipe leal, eu acho que tem muito a ver com isso. Legal. O Simon Sinek, ele fala uma coisa que é muito verdade. Ele diz, o papel de um verdadeiro líder é cuidar de pessoas. Para que as pessoas cuidem dos seus interesses e gerem o resultado que ele precisa. Então, quando um líder de verdade, né, precisa de pessoas leais, e o que é, gente, né? Primeira definição, a gente precisa definir. O que é lealdade para você, meu amigo? Né? Isso é importante, porque você falou de todos os ambientes têm lealdade, né? E até um cartel tem lealdade. Exatamente, né? A gente vê lealdade entre bandidos, e existe, e são organizações extremamente organizadas. Né? Mas o ponto aqui você falou no início, na introdução, não é a pessoa ser uma vaca de presépio e fazer exatamente tudo que o mestre mandar. Isso não é lealdade. Lealdade é aquele que vai falar e vai conduzir também a empresa rumo ao sucesso. Que fala, às vezes, verdades e coloca o líder, de repente, em situação de desconforto. Uhum. Porque isso gera crescimento. Isso é ser leal. O músculo só cresce quando tem desconforto. Então, quando eu, numa relação de trabalho, de amizade, de sociedade, eu só faço o que me mandam, né? E eu sou considerada leal por causa disso, existe um gap muito grande nisso. Porque é o oposto disso, eu enxergo como o oposto disso. Eu estou numa parceria com a Andressa aqui, ela é minha amiga, mas eu estou vendo ela ir para um caminho errado, eu sou leal quando eu digo para ela, amiga, parceira, isso vai dar ruim. Vamos mudar essa rota. Vamos fazer de uma forma diferente. Entende? Então, tudo isso precisa ser considerado. E vocês duas, na fala de vocês tocaram num ponto contrapartida. Weber, trazendo você para discussão. Achei que não ia me chamar para falar. Tava aqui já me concentrando para saber o que ia falar. O que você acha, ou o que você entende que é esta contrapartida? Então, pensa de um líder para o seu liderado, ou de um empresário, dono da empresa ali para os colaboradores. O que é essa contrapartida? Eu sei que é uma pergunta de milhão aqui, certo? Mas o que é essa contrapartida entre dono e colaborador para criar esse ambiente leal? Bom, a imagem que eu penso agora é do cabo de guerra, ou daquele cabo de força que alguns aqui já brincaram, que tem um de um lado, um do outro. Uhum. Então, a contrapartida para mim é os dois puxando de um lado, mas não querendo isso somente de uma forma egoísta. Mas as coisas, elas precisam ter um equilíbrio, né? Então, não pode puxar demais para um lado, mas também não pode puxar demais para o outro. Legal. O meu exemplo de contrapartida, muitas vezes pode não parecer, a maioria das vezes não vai parecer, que a minha contrapartida, você me pagou um lanche no McDonald's, no BK, e eu te paguei um saquinho de pipoca. Muita gente vai achar que lealdade não é isso. Para mim já é isso, porque a minha motivação, na verdade, vai ser o alimento, ou o tempo de qualidade, mas não necessariamente que precisa ser mais caro. Então, quando eu vejo contrapartida, numa relação corporativa, se você tem a regra de chegar às 8 da manhã, eu tenho a regra de te pagar em dia. Porque está na consolidação das leis do trabalho. Né? Sim. Agora, se eu não te pago, eu abro uma margem para que você chegue a hora que você quiser. Então eu vejo que muitas pessoas
e líderes e chefes e donos de empresa, empresários, falam assim, mas o cara não é leal, a pessoa não é leal, a pessoa tá vendo que precisa, ela não vem, mas se esquecem, aí eu vou levar para o mundo numa questão do coaching, no desenvolvimento, que nós precisamos ser motivados. Então, nós aqui, né, temos a nossa cosmovisão, os nossos ideais, os nossos valores, mas eu acho que a pessoa, ou um ser para mim, que mais seria, já falamos sobre isso, né, que não seria leal, mas seria fiel. Mas eu vejo que quem realmente é leal a uma outra pessoa é quem respeita o seu livre-arbítrio. E a gente sabe que existe uma só pessoa no universo que realmente respeita o seu livre-arbítrio. Certo. Geralmente não somos nós mesmos, mas é Deus. Então assim, eu só sou leal com você se eu respeito a sua opinião. Por exemplo, eu não sou São Paulino, né? Mas eu sou seu amigo. Mas eu também não sou corintiano, eu também não sou palmeirense. Então assim, eu sou o quê? Graças a Deus. Eu sou nada, né? Então eu respeito, acho que é uma questão de lealdade. Senão você vai ficar falando que eu devo ser alguma coisa. Eu acho que você tocou num ponto muito bom, porque respeitar o livre-arbítrio e se engajar em contrapartidas numa perspectiva de lealdade vai totalmente contra uma perspectiva de manipulação. Yeah. Porque as pessoas hoje em dia se usam muito da palavra lealdade para justificar contextos que, na visão delas, estão disfuncionais para elas, né? Então, Rodrigo, você não está sendo leal. Você realmente não está sendo leal? Ou eu estou querendo te manipular? Entendi. Eu acho que tem muito desse discurso de fulano não foi leal, fulano não está sendo leal, mas no fundo é a minha motivação que não está sendo atendida de uma forma egocêntrica. Isso trazendo para um ambiente corporativo, óbvio que a gente já tem a cadeira de chefe, de líder ou do dono ali, né? Então o dono tá dentro da empresa dele, ele quer que as paredes sejam pretas, ele vai colocar as paredes pretas, quer que seja amarela, vai colocar amarela. Mas a partir do momento que eu abro, eu falo, gente, eu tô pensando em pintar a parede de amarelo. O que vocês acham? Pô, amarelo acho que vai ficar muito forte, não vai ser um ambiente gostoso de estar. Então, quando eu ouço o meu colaborador, quando eu escuto ele e quando você tem razão, a minha ideia de preto aqui ou de amarelo aqui para a parede não vai ficar legal porque vai carregar muito o ambiente. Então, eu vou acatar a sua sugestão. Qual que você acha que é melhor aqui para você que trabalha aqui o dia inteiro? Qual que você acha que é melhor? Coloca um cinza que não vai chamar atenção, um cinza mais claro. Então, essa ideia de ouvir o colaborador é o que me motiva na lealdade. Então, Weber, eu te escutei e vou fazer do jeito que você está falando. Por outro lado, o colaborador, vamos no exemplo, o Weber é o colaborador e deu a sugestão da parede cinza. Quando ele me ouviu, acatou o que eu estou falando. Então, gera uma confiança e para mim vai gerando um ambiente leal. Eu não vem de cima, não vem top-down, né? Tem que ser assim do jeito que eu penso. Eu construo esse ambiente de lealdade. Mais ou menos isso? Sim. Eu penso que lealdade tem a ver com confiança, né? Pressupõe. Claro, eu concordo com o Weber. A gente tem que definir, às vezes, o que eu tenho de definição de lealdade pode diferir do que você tem de definição de lealdade, né? Mas num consenso comum, né? A gente está falando aqui de como criar um time leal, e obviamente um time de pessoas diversas, com temperamentos diversos, culturas, né, pessoais, histórias, né? De vidas individuais e tudo mais. Isso vai gerar uma diversidade, porém eu entendo que no ambiente corporativo, o que gera a lealdade é o comprometimento individual das contrapartidas, combinados ou não... Do e don'ts. Ou que deveriam, né? Quanto mais, que na verdade essa é a dica que eu quero dar, quanto mais claro e transparente você for daquilo que você espera do seu colaborador, porque às vezes fica na entrelinhas, né? Poxa vida, eu tô pagando... Você acha que você tá pagando mundos e fundos e a pessoa do outro lado da mesa, ela tá achando que ela tá sendo mal remunerada por tudo que ela entrega. Que estão sendo pagos e não fazem.
Também, né? Eu tô falando do Também ponto de tem. vista, né, do líder, do chefe, mas tem a outra contraparte. Então, assim, entender, ouvir e definir também o que é lealdade, do ponto de vista para você como líder, eu acho que é o caminho inicial para você traçar esse time, ou desenvolver esse time. Então, uma comunicação eficaz é Imprescindível para ter Mas lealdade. O que eu espero de você, né, como sua líder? Eu espero que... Eu vou dar um exemplo real mesmo, na clínica. A gente, né, trabalha no regime CLT, piriri, né, tudo direitinho. E o regime CLT fala o quê? Tem a carga horária, semanal e beleza. Só que assim, no ambiente que eu trabalho da saúde, 80%, 90% dos colaboradores são mulheres, mães, que têm uma vida fora, né? A gente sabe disso, eu sou mãe, eu sei disso. Às vezes, ninguém tá esperando o filho ficar doente, eu preciso levar no médico, eu preciso buscar na escola, imprevistos acontecem. Então, eu acho que um ambiente leal é isso. Você precisa de mim? Tá tudo bem, não tem problema. Eu não vou ser rígida com você, né? E você vai ter que cumprir as 44... Haja o que houver, que se dane a sua família. Haja o que hajar. Haja o que hajar. Que se lasque seu filho, o problema é seu, Sim. né? Cada um com seus problemas. Se eu for nesse nível, é isso que eu vou receber. Agora, se eu entender, se eu for empática, eu entendo o seu problema, né? Você tá com seu filho doente, ou você precisa sair mais cedo. Porém, o dia que eu precisar de você... Sim. Eu conto com você. Isso, pra mim, é lealdade. Gente, já diria Harvey Specter, lealdade é uma via de mão dupla. Se eu tenho a sua, Nosso você mestre. terá a minha. Nosso mestre. É isso aí. Harvey Specter. Suits. Se você nunca assistiu, assista. Fica a Suits. dica, Fica a gente. dica. Assista. Mas você, Amanda, falou uma coisa que eu tinha pensado até em falar depois, porque depende do contexto, depende do conceito, perdão, do que o líder tem. Lealdade num regime CLT, tirando o comportamento, é uma coisa. É leal? Então seja leal à lei. Seja leal ao seu empregado, ao seu empregador. Existe o contexto de lealdade numa instituição não governamental. Sim. Existe a lealdade na minha família, com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa. Então, eu acho que quando a gente fala de lealdade, pode parecer assim, como fazer com que as pessoas, não que a gente queira isso aqui, sejam leais de uma vez só. Não, existe a contrapartida. Então eu tenho que chegar onde a Amanda falou. Primeiro, qual o seu conceito de lealdade? O que eu entendo por lealdade? O que eu espero de você e o que você espera de mim? Eu acho que assim nós conseguimos estabelecer um contexto, um ecossistema de lealdade. Legal. Que volta pro relacionamento. Volta pro relacionamento. Mas vai Você só vai demandar. descobrir dessa forma. Tem todas essas características, é igual do direito, né? Fontes, requisitos, sistemas, pilares, princípios, valores. Então a gente precisa construir uma casinha que a lealdade faz parte disso, mas existe uma casa aí, com E em tijolos. que todos que estão dentro dessa casa, considerando um ambiente empresarial, corporativo, etc., tenham conhecimento de qual é a definição de lealdade naquilo, né? E tenha também a via de mão dupla. Não é assim, lealdade é você fazer isso, fazer blá, 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 blá. Tá, e a parte que você faz? Não tem. É só a parte que você faz. Então, tem que ter o que é minha parte, o que é tua parte, o que é lealdade. A gente aqui, como sócio, a gente já fez um episódio falando, né, sobre como ter uma boa sociedade, etc. Um dos nossos pilares é a lealdade. Então, assim, nós como casais devemos lealdade um pro outro. Se aqui não está rolando bem ou aí não, vai afetar os quatro. E nós nos detivemos muito tempo conversando mesmo, abrindo, destrinchando o que é lealdade pra gente. Então, o que você espera de mim como sócia? Vocês não esperam que eu vá, feche um contrato por fora, e óbvio que lealdade vai também permeando o caráter, Sim, óbvio. sim. Vocês não esperam que eu vá, feche cliente por fora, passe o contrato por um outro CNPJ utilizando a nossa equipe. Vocês não esperam isso de mim. Não. E eu não espero isso de vocês. Exato. Isso é desleal numa Desleal, sociedade. exato. Ah, vocês não esperam que o Weber feche um contrato por X e ele fale que fechou por metade disso. E depois vocês desculpem, vocês não esperam. Isso é deslealdade. Deslealdade. Então, são conceitos que precisam ser trabalhados juntos e, obviamente, que
quando você tem uma equipe, existe uma hierarquia, mas também não pode ser top-down o tempo todo. Você tem que participar e ouvir os colaboradores. Se tá em pé de igualdade como pares, então cônjuge, sócios, precisa colocar tudo à mesa, tudo às claras e falar... O que é lealdade pra vocês? Qual vai ser o nosso combinado aqui pra que a gente seja sempre recíproco e eu não me sinta drenada por vocês três e você não se sinta drenado por nós três, porque quem é drenado o tempo inteiro fica com o tanque vazio e fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Né? Não então, faz mas sentido. a lealdade, ela demanda... Assim, eu tenho lealdade pras pessoas, se motivações... E todo mundo aqui tem motivações. Não queira fazer uma reunião desde cedo comigo e não me dê café, não leve pro restaurante. Aí você tá sendo totalmente desleal. Não é verdade? Desonesto. Tudo. Você tá sendo tudo de ruim. Ou também não me inspire. É isso. Porque eu olho pro Rodrigo, pro Rô e falo assim... Cara, isso você faz muito bem. Nossa, eu quero ser assim também. Exato. Eu vou ser leal. Agora, Sim. uma pessoa que não tá aí, que chega atrasada, que não... Que eu detesto o horário também. Hoje nós atrasamos um pouco nossos amigos. Peço perdão publicamente. Odeio chegar atrasado nas coisas. Mas assim, acontece agora. Acontece. O que eu quero dizer, a pessoa sempre faz isso. Então eu falo assim, modus operandi. A pessoa sei lá, não faz um esporte, não lê um livro legal, não tem uma comunicação legal, não é legal. Então, desculpa, não vou ser leal a você. Eu acho que é isso também. A lealdade pressupõe relacionamento. E relacionamento saudável, ele também pressupõe inspiração. Né? Não é que todas as pessoas com as quais a gente se relaciona vão nos inspirar de forma absurda. Mas, pelo menos em um ponto, você tem que inspirar o outro. E pressupõe, eu colocaria, ajustes de crescimento. Sim. Porque isso o ambiente, ele tem que caminhar para ele ser saudável, né? Qualquer organismo vivo, ele tem que trazer crescimento. A gente está falando de empresa, a gente está falando, gente, de algo mais profundo hoje, Sim. né? Um tema profundo. Raiz, nós estamos tratando raiz aqui. Para a árvore aparecer frondosa, a raiz precisa estar muito saudável. Sim. Isso aqui é bastidores. Né? Talvez você fale assim, poxa, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a sua empresa. Porque se você não cuidar de hoje, do momento zero, do D0, do D1, tratar sobre isso, né? Ver bem com quem que você está lidando, o que você espera dessas pessoas, dar as contrapartidas justas, leais também. Ser leal, você não vai construir algo sólido e firme a longo prazo. Pelo contrário, você vai construir algo bambo sobre areia que fatalmente mais dia ou menos dia vai cair. Então, é isso, né? Às vezes você está num ambiente onde tem 10 colaboradores ali, high performance. Se tem um que é menos, ele vai se modular com os outros. Agora, se tem um só que é high performance, os outros 9 são chupim, ele vai sair. Ele vai fazer um downgrade na qualidade do trabalho. Ou ele sai. Exatamente. Ou ele sai, ou ele vai ver que só ele eu que entrego aqui, né? É sobre isso. E pra gente caminhar pro final, vocês acham que um reconhecimento e recompensas dentro da empresa e um desenvolvimento profissional deste colaborador, deste liderado, também constrói lealdade entre líder e liderado? Porque eu penso assim, né? Tem gente que não é motivada a promoção. Tem gente que é motivado a pertencimento, né? Ó, eu me sinto parte, então eu vou comprar essa causa. Às vezes o salário dela nem é o maior da empresa, mas ela carrega o piano mais que todo mundo. Então, vocês acham que se o empreendedor, ele criar o empresário, ele criar essa régua, ou melhor, essa linha de tempo aí de recompensas, reconhecimento e desenvolvimento profissional, ele vai ter o colaborador leal a ele? Ele vai, deixa eu responder aqueles, né? Eu escutei num outro podcast falando sobre algumas linhas da administração. E tem o conhecido pai da administração, que é o Peter Drucker, e o autor, ele falou assim, um outro autor, né, do podcast, falou, eu li num dos livros dele, e ele teve acesso a ele, conheceu o Peter Drucker, trazia ele para o Brasil, enfim, para fazer algumas palestras, e ele falou da seguinte maneira, a empresa que não gera lucro,
ela tá fazendo um desserviço para a sociedade. Aí todo mundo vai achar, nossa, vai fazer o corte aqui, né? Vai falar, nossa, o Weber só pensa em dinheiro. O lucro, ele não é somente financeiro, mas ele também é intangível. Nós fazemos PDI da nossa equipe porque nós transmitimos os nossos valores fazendo PDI. Não necessariamente que aquela pessoa vai ser igual a gente, mas a gente passa um pouco do nosso DNA para eles. É igual tem o pai, tem o filho, né? Então, da mesma forma a gente faz. Eu acredito que dessa forma, fazendo um PDI, você suprime algumas arestas, e suprime mesmo porque você vai colocando as partes boas acima das partes de melhoria. Legal. E essa pessoa vai, ou profissional, vai conhecendo melhor você, isso vai gerando lealdade porque vai inspirando. E aí vai gerando relacionamento. Não precisa fazer uma reunião de 3 horas todo mundo, mas que você passe semanalmente meia hora com o seu colaborador. O relacionamento, ele sustenta a lealdade. Isso mesmo. Isso ele mesmo. fortalece tudo, na verdade. Porque eu não sei se essa é uma veia muito forte em mim, né? Eu sou realmente movida a pertencimento. Causa. Se eu não me envolvo em algo que não brilhe os meus olhos, minimamente. Que seja algo que eu realmente ache que eu possa contribuir, sabe assim? E eu vejo que, se tratando de lealdade, porque lealdade, assim, você falou recompensa, né? Parece até... Você não compra lealdade. Eu penso isso, né? E não é isso que a gente está querendo dizer aqui. Mas eu entendi o que você quis colocar quando você fala... Quando você cria esse relacionamento e você cria uma fonte confiável, né? De cima para baixo, de baixo para cima, de todos os lados, né? Onde a pessoa, ela realmente se sente parte daquilo, ela sabe que ela é importante, ela é uma parte da engrenagem fundamental. Ela vai pensar 2 vezes em te deixar na mão, ela vai pensar 2 vezes em chegar atrasado, ela vai pensar 2 vezes em não vestir a camisa, porque ela realmente vê que aquilo é dela também. Perfeito. Só que aí você cria um ambiente seguro. É isso que eu ia falar. Isso gera segurança psicológica. É isso aí. Isso é ciência também. Isso é ciência. E tá tudo interligado, concordam, meus amigos? Gente, estamos chegando ao fim deste episódio. Eu quero fazer um apanhado aqui do que nós falamos um pouquinho, né? Então, nós falamos sobre cultura organizacional. Se a sua empresa não tem cultura, assista que no nosso podcast a gente tem 1 ou 2 episódios falando só sobre cultura. Comunicação eficaz, reconhecimento e recompensas, desenvolvimento profissional e crescimento, ambiente seguro, saudável. Tudo isso faz você ter colaboradores liderados leais a você, a tua empresa, ao teu negócio. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber um pouco mais sobre lealdade. Se inscreve nesse canal. Taca o dedão aí no like. Gostei. Seja leal e curta esse episódio. Seja leal e curta esse episódio, por favor. E nós te vemos na próxima. Valeu! Tchau. Tchau.